A paz do Senhor, povo de Deus, 17º dia do nosso propósito, 365 dias de oração até o altar. Hoje nós vamos interceder um pouquinho mais tarde, eu peço perdão, eu tive um contratempo, mas quem puder, una-se a mim às 10 horas em ponto. Nós estaremos buscando ao Senhor todos juntos. Deus seja louvado. E o tema de hoje é alguém que teme ao Senhor. Vamos meditar e orar com base na palavra que está em Provérbios, capítulo 9 e versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Então, vamos orar ao Senhor para que essa pessoa ama a Ele de todo o coração, tenha essa característica verdadeira e notória em sua vida. Uma característica tão necessária, principalmente nos dias de hoje, em que o espírito do anticristo tem operado e muitos que se dizem ser de Deus não são, e operam sinais e prodígios em meio a tantos escândalos que eles também produzem. O sangue de Jesus tem poder. Oraremos ciente de que, seja você convertido ou não, ter ao seu lado alguém que teme a Deus é ter uma dádiva do céu. Não tenha dúvidas disso. Quem teme a Deus não anda em prostituição, adultérios, bebedices, não pratica crimes, tem uma vida íntegra, é sábio, você identifica a sabedoria nessa pessoa. É alguém que se tem prazer em estar do lado. Deus seja louvado. É alguém que tem compromisso com o reino. E quem tem compromisso com o reino, honra ao Senhor, e por isso é por ele honrado ainda em vida sobre a face dessa terra. Glória a Deus. Nós mesmos estamos aqui porque nós tememos a Deus. Nós entendemos que não vale a pena estar ao lado de ninguém que não o ame, que não pertença ao reino, alguém que não seja nascido do Espírito Santo, né? Que não tema a Ele de fato, de verdade, de forma notória. E por isso nós unimos a nossa fé nesse propósito para que o Senhor traga a presença e a bênção dele para essa pessoa que estará ao nosso lado enquanto existirmos sobre a face dessa terra, até enquanto aprouver ao Senhor, né? E aqueles que já vivem com alguém que já casou ou está aguardando o momento oportuno para casar e que quer estar com essa pessoa para o resto da vida, mas não quer estar com o vício, com o temperamento e demais defeitos da pessoa, e está aqui para unir a fé comigo e orar comigo, creia, porque o Senhor, Ele é Deus, que pode todas as coisas. E o que é difícil para você, para Deus, não é nada. Nosso Deus é especialista em resolver causas que parecem impossíveis. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, que pensamos, que sonhamos e que esperamos. Então haja o temor do Senhor em nós, cada dia mais e mais. Haja o temor do Senhor naquelas pessoas que estarão conosco enquanto existirmos sobre a face dessa terra, para que possamos dizer a cada dia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E para quem ainda não se acertou com Cristo, mas eventualmente está conosco nessa campanha,
Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu te aconselho a se consertar com Deus imediatamente, porque mais importante que um casamento bem-sucedido e uma vida abençoada é garantir a sua salvação. Essa vida aqui é muito efêmera, ou seja, ela passa muito rápido e a sua alma é eterna. Muitas vezes as pessoas, os jovens dizem: eu estou muito novo para aceitar Jesus, como se o reino, enfim. E às vezes não dá tempo de ficar velho, né? Não dá tempo. Parte antes. E se hoje pedirem a sua alma, a quem você dará? Cuidado com os mercadores da fé que ensinam o oposto da santidade, que fazem parecer que você não precisa ter compromisso com Deus para alcançar o favor e a benevolência dele. É verdade que Deus é misericordioso. E tem muita gente por aí sendo sustentado pela misericórdia de Deus, que tem estado vivo ainda sobre a face da terra, porque há quem ore por ele e por ela. Mas a misericórdia do Senhor não é dito para pecar, para viver uma vida ímpia, uma vida de prostituição, uma vida torta, uma vida toda errada. Porque se estando em meio aos pecados, que a sua carne se delicia, Satanás pedir a sua alma e a sua cota tiver saturado no céu, o que se segue é a condenação eterna. Então tenham cuidado com os mercadores da fé e com os falsos profetas, que vendem um evangelho editado, embalado, sem chamamento à santidade, ao arrependimento e à vida com Cristo. Porque a palavra de arrependimento não dá dinheiro. Eles evitam pregar a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz não dá engajamento, não aumenta o número de seguidores, não os faz ser adorados ou idolatrados por ninguém. Leva o foco das atenções para Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, e que é para onde nós devemos olhar. Então esse evangelho vendido não tem compromisso com a salvação da sua alma e não tem origem divina. A procedência não é de Deus. Oremos no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento eu entro na Tua presença, logo mais serei acompanhada pelos demais irmãos e irmãs que estão comigo nesse propósito, nesse 17º dia de oração, por essa pessoa que o Senhor reservou para as nossas vidas, por essa pessoa que já está na vida de quem ora comigo. Nós unimos a nossa fé para interceder, para que nesse dia, meu Deus, o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, alcance a mente e coração dessa pessoa, transformando, operando de forma maravilhosa, meu Deus, e ali manifestando temor ao Senhor. Meu Pai, se for preciso, promover experiências para que esse homem e essa mulher tema ao Senhor e passe a ter uma vida na sua presença, assim seja. Pai, se for preciso, retirar pessoas do caminho desse homem e dessa mulher para que finalmente eles passem a ter uma vida contigo. Tira, Senhor, o que tem afastado essa pessoa de ti, o que tem mantido essa pessoa longe do Senhor, o que tem servido de brecha para que essa pessoa não se volte ao Senhor. Eu te peço, meu Deus, derruba agora todas as muralhas, assim como o Senhor derrubou
as muralhas de Jericó. Ó Senhor amado, em nome de Jesus, ouça nossa oração, nossa petição, a intercessão que nós fazemos nesse momento, para que o Senhor entre na mente, no coração dessa pessoa, para que haja o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, e então esse homem e essa mulher em nossas vidas procedam sabiamente, sejam verdadeiramente cidadãos do reino do Senhor, que honram ao Senhor, que apartam os seus caminhos do mal, que não põem coisa má diante dos seus olhos, que fogem da aparência do mal, que te honram sobre a face dessa terra, sendo obreiros e obreiras aprovados, que não tem do que se envergonhar perante o Senhor e que maneja bem a palavra da verdade. Deus vivo, visita nesse momento cada casa, cada coração e cada mente que está sendo alcançada por essa oração, que ouviu essas palavras. Visita com paz, visita com cura na alma, visita, Senhor, com cura no corpo, visita com a tua presença, repreendido seja todo o mal, repreendido seja todo o operado inimigo, repreendido seja toda a incredulidade no sangue de Jesus que tem poder, dissipa agora, Senhor, todo espírito de incredulidade, dissipa agora todo espírito de medo, porque o Senhor não nos tem dado espírito de medo, mas de ousadia. Por isso, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, opera a tua bênção, opera o teu favor na vida de cada uma das pessoas que estão engajadas nesse propósito, que são envolvidas verdadeiramente na presença do Senhor, envolvidas e empenhadas em buscar o Senhor, essas pessoas que sabem que só o Senhor pode abençoá-las. Meu Deus, se porventura houver aqui alguém que ainda não se comprometeu contigo, quebranta o coração, transforma a mente, transforma, meu Deus, a forma de entender dessa pessoa, esfria a respeito das paixões do mundo, esfria a respeito dos prazeres do mundo, de modo que essa pessoa viva o que está escrito lá no Salmo 37:4. Deleita-te também no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Faz, Senhor, que essas pessoas que são alvo das nossas intercessões, faz que essas pessoas que estão ouvindo essa oração sejam pessoas que tenham prazer na tua presença, que temam ao Senhor incondicionalmente, que creiam em ti, que não ande segundo as práticas mundanas do pecado que levam à condenação e ao juízo. Senhor amado, tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nos instrui e que nos mostra o caminho da salvação. Fica conosco, meu Pai, fica em nossas casas, nos fortalecendo, nos encorajando e nos dando a vitória. No nome de Jesus que tem poder. Eu creio que o Senhor ouviu essa intercessão, que o Senhor ouvirá a oração dessas pessoas que estão verdadeiramente comprometidas nessa oração comigo. Pai, creio que o Senhor já atendeu a nossa petição, de modo que essa pessoa que estará ao nosso lado, enquanto existir e que também já está ao lado de alguns, enquanto existir sobre a face dessa terra, temerá ao Senhor, não partirá sem que o seu coração arda a chama do temor pelo Senhor, no temor ao teu santo nome, porque tu és fiel, porque tu és poderoso, porque tu és o Deus que tudo pode, tu és o Deus que ouve a oração, tu és o Deus que responde a oração do seu povo. Tu és maravilhoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, doce Espírito de Deus. Purifica as nossas palavras para que elas cheguem ao trono da graça como incenso suave. Assim também, Espírito Santo do Senhor, aquilo que nós não pedimos, intercede a Deus por nós com gemidos inexprimíveis.
Obrigada, Senhor, por ouvir a nossa oração e por nos atender. Nós te adoramos, nós te damos graça por tudo e em tudo. O Senhor é fiel, é verdadeiro, a sua palavra tem poder em nossas vidas. E tudo que nós temos colocado perante o Senhor se concretizará conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que graças a Deus já nos deu a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.